Você já sentiu que o mundo está sendo injusto com você e não sabe mais a quem recorrer? Hoje, o Salmo 7 vai te ensinar a ativar o escudo invisível de Deus sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar no Salmo 7, um clamor poderoso de Davi por justiça. Este salmo tem uma história muito interessante. Davi escreveu em um momento de grande angústia, quando era perseguido por um homem chamado Cusi, da mesma tribo do rei. Davi estava sendo alvo de acusações falsas, de calúnias que poderiam custar sua vida. Ele se sentia cercado, incompreendido e traído. Talvez você se identifique com esse sentimento. Talvez você já tenha sido acusado injustamente no trabalho, na sua família ou até mesmo na igreja. É uma dor profunda, uma sensação de impotência que nos consome. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos dá ferramentas para lidar com isso. Neste vídeo, vamos aprender juntos como orar quando somos alvo de mentiras e fofocas. Vamos descobrir como podemos entregar nossa causa nas mãos de Deus e confiar no seu julgamento perfeito, que vê além das aparências e conhece a verdade do nosso coração. Este salmo não é apenas um desabafo, é um manual de como se posicionar espiritualmente quando a injustiça bate à nossa porta. Prepare o seu coração, porque a palavra de hoje vai trazer paz, direção e, acima de tudo, a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Vamos começar a nossa jornada pelo Salmo 7, lendo os primeiros versículos. Davi começa assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate e me despece, sem que haja quem me livre. Perceba a primeira atitude de Davi. Antes de qualquer coisa, ele declara onde está o seu refúgio. Ele não busca refúgio na sua própria força, na sua própria inteligência ou em alianças humanas. Ele corre para Deus. Essa é a primeira e mais importante lição para nós, quando a tempestade da injustiça se levanta. O nosso primeiro movimento deve ser correr para os braços do Pai. É nele que encontramos segurança. Agora veja o que Davi faz em seguida, nos versículos 3 a 5. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei sem causa o meu adversário, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, pise aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Isso é impressionante. Antes de pedir justiça contra seus inimigos, Davi se coloca diante de Deus e faz um profundo exame de consciência. Ele basicamente diz: Senhor, sonda o meu coração. Se eu realmente fiz algo de errado, se essa acusação tem algum fundo de verdade, então eu aceito as consequências, que o inimigo me vença. Isso demonstra uma humildade e uma sinceridade extraordinárias. A aplicação prática para nós é muito clara. Antes de apontarmos o dedo e clamarmos por justiça contra os outros, precisamos garantir que nossas mãos estão limpas e nosso coração está reto diante de Deus. É fácil nos sentirmos vítimas e justificados em nossa raiva. Mas será que em algum momento não falhamos também? Será que não contribuímos de alguma forma para o conflito? A oração de Davi nos convida a essa autoanálise honesta. Quando nos apresentamos a Deus com um coração sincero e limpo, nosso clamor por justiça ganha uma força muito maior, porque não vem de um desejo de vingança, mas de um anseio pela verdade e pela retidão do próprio Deus. Essa é a base para que o escudo de Deus se levante a nosso favor. Agora que Davi estabeleceu sua confiança em Deus e examinou seu próprio coração, ele passa a clamar com ousadia pela justiça divina. Vamos ler os versículos 6 a 10. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue contra o furor dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, pois ordenaste o juízo. Que a assembleia dos povos se reúna ao teu redor. Assenta-te no teu trono, acima dela. Senhor, julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios
mas estabelece o justo. Pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Que declaração de fé poderosa. Davi não está pedindo a Deus que haja de acordo com a sua raiva, mas que se levante na sua ira, a ira santa de Deus contra a injustiça. Ele confia que Deus é o juiz supremo sobre todas as nações e pessoas. Então, chegamos ao verso-chave, o verso 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Pense nessa imagem, um escudo. O escudo não impede que as flechas sejam lançadas, mas impede que elas te atinjam. Da mesma forma, Deus, como nosso escudo, não impede que as calúnias, as mentiras e as perseguições venham, mas Ele impede que elas destruam a nossa identidade, a nossa paz e o nosso propósito. E quem Deus protege com esse escudo? Os retos de coração. A retidão de coração não significa perfeição, mas sim um coração sincero, que busca agradar a Deus, que se arrepende quando erra e que confia plenamente nele. O Salmo diz que Deus sonda as mentes e os corações, ou, em outras traduções, os rins e os corações. Na cultura hebraica, os rins representavam as emoções mais profundas, os pensamentos mais íntimos. Isso é libertador. As pessoas podem nos julgar pela aparência, por uma palavra mal colocada ou por uma fofoca que ouviram. Mas Deus não! Ele vê o mais profundo do nosso ser, Ele conhece nossas intenções, nossos medos e nossa sinceridade. Quando entendemos isso, uma paz imensa inunda nossa alma. Não precisamos mais nos desesperar para provar nossa inocência para todo mundo. Podemos descansar sabendo que o juiz perfeito conhece a verdade e é Ele quem nos defende. Nesta parte do Salmo, Davi nos revela um princípio espiritual poderoso que podemos chamar de lei do retorno ou da semeadura. Acompanhe a leitura dos versículos 11 a 16. Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já armou o seu arco e o apontou. Já preparou para ele armas mortais, fez as suas flechas inflamadas. Eis que o ímpio gera maldade, concebe o mal e dá à luz a falsidade. Ele cava um poço e o aprofunda, mas cairá na cova que ele mesmo fez. A sua maldade se voltará contra a sua própria cabeça. A sua violência cairá sobre o seu próprio crânio. Esses versículos são muito fortes e revelam como a justiça de Deus opera. Muitas vezes a justiça divina não é um raio caindo do céu, mas simplesmente o processo natural de colher aquilo que se planta. A imagem é muito clara. O ímpio, aquele que planeja o mal, que mente e trama contra o justo, está, na verdade, cavando a sua própria cova. A energia, o tempo e a criatividade que ele usa para prejudicar os outros se transformam na armadilha que o destruirá. O mal que ele deseja para o outro retorna para ele mesmo. A violência que ele projeta recai sobre sua própria cabeça. Isso nos ensina algo fundamental. Não precisamos buscar vingança. Não precisamos desejar o mal para aqueles que nos perseguem. A nossa parte é confiar em Deus, manter nosso coração reto e deixar que Ele seja o juiz. A justiça de Deus é perfeita e muitas vezes ela se manifesta permitindo que as consequências naturais das más escolhas alcancem quem as praticou. Isso nos livra de um peso enorme, o peso do ódio e do ressentimento. Podemos entregar a causa a Deus e observar, em paz, a sua maneira perfeita de agir. Neste momento, quero te convidar a fazer uma breve oração. Onde você estiver, feche seus olhos, se puder, e entregue a Deus aquela situação de injustiça que pesa no seu coração. Entregue o nome daquela pessoa que te caluniou, a situação no trabalho que parece sem solução, a briga na família que te feriu. Diga: Senhor, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Eu confio no teu escudo e na tua justiça. Amém. Depois de todo o clamor, a angústia e a declaração de confiança na justiça divina. Veja como Davi termina o Salmo 7, o último versículo,
O 17 diz: darei graças ao Senhor por sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi não termina o salmo dizendo: eu cantarei quando vir meus inimigos derrotados. Não, ele termina com gratidão e louvor no presente. Ele louva a Deus pela sua justiça, mesmo antes de ver ela se manifestar completamente. Isso é fé, é a certeza de que Deus já está agindo, mesmo que nossos olhos ainda não vejam. É descansar na promessa de que a justiça de Deus é certa, infalível e virá no tempo perfeito. Independentemente da situação que você esteja enfrentando, o convite final deste salmo é para que você troque a ansiedade pela adoração, o medo pela gratidão. Levante um louvor a Deus, porque Ele é justo e o seu escudo está sobre você. Podemos descansar nessa verdade. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, não guarde ela só para você. Deixe seu amém aqui nos comentários, para eu saber que você recebeu essa mensagem, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a proteção e a justiça de Deus. Mostre para essa pessoa que ela não está sozinha e que existe um escudo invisível pronto para defendê-la. E se você quer continuar fortalecendo sua fé e caminhando mais perto do Mestre, eu te convido a se inscrever aqui no canal com Jesus Cristo. Aqui, nossa missão é levar a luz da palavra para o seu dia a dia. Clique no botão de inscrição, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo e vamos juntos nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.